Olá a vocês, espero que nos acompanhem pelo Instagram e aqui pelo YouTube. Eu sou Roseli Gimenez, apresentando o Cultura em Foco do Instituto Legos. Você que está sempre por aqui sabe que nós tratamos de temas relevantes à cultura, ao contemporâneo e que possam, de uma certa forma, dialogar com temas psicológicos ou psicanalíticos, enfim. E justamente hoje o nosso bate-papo vai para um tema bastante difícil de ser tratado, que é a questão da obesidade, não é? Algo com o qual a saúde tem se preocupado, algo que tem dado bastante o que pensar. Ao lado da obesidade, o preconceito, os vieses preconceituosos com, enfim, as questões da gordofobia. Juntando essas duas questões, não é? Então, obesidade e gordofobia, nós incluímos as relações conturbadas e tudo isso pode ser verificado, não é? No filme A Baleia. Um filme polêmico, sem dúvida, mas que merece uma análise, merece uma leitura para lá de necessária. Bem, o filme A Baleia é de 2022, foi dirigido por Darren Aronofsky. Esse diretor é bastante conhecido e lembrado por alguns filmes em que a questão do corpo, esse real do corpo, também é colocada em evidência. Só para dar um exemplo, não é? O filme Cisne Negro, que nós já apresentamos aqui no Cultura em Foco, é um caso. Um outro filme do mesmo diretor é O Lutador, não é? Bom, todas estas são questões apresentadas e que muitas vezes levam a críticas desfavoráveis ao filme A Baleia, mas também a esses outros filmes citados do diretor. Então, a crítica que se faz, principalmente aqui no caso em A Baleia, é que o filme usa maquiagem para mostrar um corpo desfigurado. Como usou também, um pouco menos, mas também usou no filme O Lutador. E em A Baleia, todos nós acompanhamos aí os making-of que mostraram como o ator se transformou. A polêmica veio por conta de algumas questões, não é? Porque uma delas, não chamar, não é, para protagonista alguém obeso ou obesa. Outras questões aquela exatamente que trata da maquiagem para compor esse personagem. Bom, enfim, quem também viu, eu recomendo aqui que visitem no canal, né, o filme Cisne Negro, também vai perceber uma obsessão. E aí, no caso, uma obsessão pela magreza, pela anorexia da personagem, justamente por uma obsessão de ela ser uma bailarina que pudesse beirar a perfeição, ao corpo, ao ser perfeito. Bem, em outras palavras, aqueles espectadores críticos
contrários a esses filmes desse maravilhoso diretor apontam, obviamente, uma terrível identificação e que consideram exagerada. No caso do filme A Baleia, não é? Em uma das cenas, principalmente, quando o personagem come desesperadamente a ponto de sofrer um engasgo e lutar, enfim, até o limite do corpo, ou, no caso do lutador, o limite do corpo, ou transformar-se, né, na busca de um espelho que exige a perfeição, no caso de Cisne Negro. Essa tem sido uma marca do diretor, não é? Então, olhando atentamente aos filmes de Aronofsky, a gente percebe que, sim, eles provocam a ira dos espectadores, mas apontam para outras questões, além do corpo, embora o corpo aqui, nesses três filmes citados, né, A Baleia, Cisne Negro e O Lutador, apontam para o corpo, mas há outras questões, questões que emanam do corpo e, e que são graves, que são as relações familiares, principalmente relações com mães e filhas, e, enfim, com a família, com amigos próximos, né? Há também relações conflituosas com as instituições, principalmente as religiosas, que exigem, não é, que o ser humano tenha uma força que muitas vezes ele não possui, artísticas, não é? Que levam à exposição do corpo, e nós estamos assistindo a isso no contemporâneo por conta das redes sociais, quer dizer, uma exposição exagerada dos corpos. Vale a mesma coisa para os shows exibicionistas, não é? Não só de lutas, como no caso de O Lutador, mas desta exposição das academias em relação à busca do corpo perfeito. Bem, significa que críticos contrários ao filme A Baleia, por exemplo, chegam a constranger espectadores que se emocionaram com a obra. Por quê? Consideram, no caso, a questão da gordofobia. Então, se vocês já assistiram ou se assistirão ao filme A Baleia, pensem nesse aspecto. Se vocês se emocionarem, provavelmente vocês serão alvo de críticas, porque estarão expressando aí uma gordofobia, dando um caráter vítima ao protagonista, não é? Bem, isso é um pouco verdade, mas de qualquer forma, há várias outras coisas que levam à emoção, não é? Obviamente que uma das grandes críticas feitas ao filme A Baleia está no título, o título em inglês e o título em português, porque justamente a questão da gordofobia ligada à baleia expressa essa grandiosidade do corpo, não é? E nesse caso, metaforicamente comparado a uma baleia. No entanto, é preciso assistir ao filme para saber que a baleia em questão está presente em um texto feito pela filha do protagonista, em que ela está exatamente comentando a obra Moby Dick, né? E todas as implicações em que pensamos quando vemos essa obra e o porquê estão relacionadas ao filme. Não por conta do personagem ser obeso, muito menos por conta aí de uma metáfora
com a baleia, porque a baleia é grande e expressa a gordofobia. Mas por questões mais persecutórias, né? Por aquilo que almeja o personagem na obra Moby Dick e por aquilo que fica a desejar no filme A Baleia. Obviamente, ficam perguntas, muitas, no ar. Chorar ao assistir ao filme A Baleia significa preconceito em relação à obesidade? É uma pergunta, não estou afirmando, é algo para pensarmos. Assim como odiar a personagem de Cisne Negro é preconceito em relação ao corpo perfeito? Apiedar-se de O Lutador, nesse outro filme, é preconceito em relação aos assintes dolorosos a que se submete o corpo por conta de dinheiro? Seria como nos emocionarmos e pensarmos em muitas figuras que aparecem pelas redes sociais com disformes elementos faciais, não é? Na boca, nas pálpebras, enfim, em todas as partes do corpo, apenas para que ele seja melhor visto ao olhar desse outro exigente. De qualquer forma, o trabalho desses atores nesses filmes em questão, não é? A Baleia, Cisne Negro, O Lutador, o trabalho desses atores rende-lhes e rendeu e renderá prêmios, como é o caso de Brendan Fraser, não é? Que é o Charlie do filme A Baleia. Não se trata apenas de maquiar um corpo para ficar obeso. Um ator, é o caso de Brendan Fraser, não é? Um ator, para alinhar relevância em sua carreira, há de ser muito mais que um corpo. Pode ser um corpo, mas tem que ser muito mais do que um corpo. No caso de Brendan, o filme devolveu-lhe, inclusive, dignidade no meio artístico, não é? Isso não é pouco, considerando, inclusive, a mesma relação dada ao ator Mickey Rourke, que foi um galã durante muito tempo, caiu no esquecimento e é reerguido pelo diretor com o filme O Lutador. Bom, de galã, no caso do Mickey Rourke, a um desfigurado rosto, ele também ressurgiu das cinzas, como ressurge das cinzas o cisne negro, com toda a imensidão desse personagem. Por tudo isso e muito mais, A Baleia é um filme para ser visto e, sim, para emocionar, mas também para chamar a atenção ao preconceito, à gordofobia, às questões da saúde que envolvem a obesidade e para chamar as difíceis questões relacionadas às relações familiares e amorosas. Em outras palavras, não é? A Baleia, um filmaço. O Oscar ao ator merecidíssimo, mas um filme que faz pensar. Um diretor que faz pensar. Recomendamos, vale a pena assistir a todos os filmes de Aronofsky, mas em questão agora A Baleia. Bom, o Instituto Legos e o Cultura em Foco agradece a presença aqui de vocês, mais uma vez pedindo que deixem comentários, deem like e, se ainda não se inscreveram, aproveitem o momento. Nós ficamos por aqui. Até a próxima!